Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos reis de Israel. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor e vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Acasias. Acasias significa a quem Yahvé sustenta. Este rei, filho de Acabe e Jezabel. Olha lá, ele teve Acasias, depois nós vamos ver Jorão e nós vamos ver Atalha. São todos os três filhos que tiveram, de alguma forma, alguma importância nos reinos de Israel, aqui Acasias e Jorão, e depois Atalha, lá no reino de Judá. Mas, de qualquer forma, ele era filho de Acabe e Jezabel e ele foi o 8º rei de Israel. Ele não reina por muito tempo, ele reina por 2 anos. E o amado vai encontrar as referências em 1 Reis 22, do 52 ao 54, lá no finalzinho, e a 2 Reis, capítulo 1. Ele foi mau, segundo a Bíblia, ele foi mau, ele foi idólatra diante de Deus. Então ele seguiu os caminhos não só dos reis de Israel, mas principalmente dos seus pais, que eram Acabe e Jezabel, os piores que Israel já teve. Logo no início do seu reinado, ele cai. A Bíblia não explica como isso acontece, a história, né, os estudiosos não explicam como isto acontece. Ele acaba caindo de um quarto, num andar mais alto, ele cai e ele fica acamado, ele fica de cama por conta desta queda. Só que ele procura uma profecia, ele procura saber o que vai acontecer com ele. E ele manda os seus servos irem atrás de um adivinho que a Bíblia chama de Baal-zebub. Baal-zebub quer dizer o Senhor das moscas. Olha só, amados, a que ponto chega o idólatra, a que ponto chega aquele que não segue os caminhos de Deus. Então ele vai até o tal do Baal-zebub. Mas antes de que os seus servos cheguem a esta pessoa, Elias é avisado disso. E Elias intercepta os servos de Acasias. E esses servos, então, eles explicam para Elias o que está acontecendo. E Elias diz, olha, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Quando os servos dizem isso a Acasias, Acasias fica muito irado. Quem é este? E ele reconhece pela descrição da pessoa, ele reconhece ser este profeta, o próprio Elias. E ele manda chamar Elias. Então ele manda 50 soldados porque ele queria matar Elias, né? Ele manda 50 soldados atrás de Elias. Quando os soldados chegam lá e ameaçam Elias, veja ali no versículo 10 do capítulo 1 de 2 Reis, diz assim, mas Elias respondeu ao capitão de 50, se eu sou de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Ele estava sentado no monte, vem um exército composto de 50, ele é afrontado por esses 50 e ele está, amados, ele está no monte, ele está protegido por Deus, Então, quando ele diz, então desça fogo dos céus, Deus ouve e eles são exterminados. Acasias manda um segundo grupamento, acontece a mesma coisa com o segundo grupamento, e Acasias manda um terceiro
grupamento. O comandante, já sabendo o que havia acontecido com os outros dois, ele agora fala de forma mais amena. E ele diz, olha, que a minha vida seja preciosa, que a vida desses homens sejam preciosas para você. Deus diz a ele, vai, não vai te acontecer nada, eu estou com você. Quem está no monte de Deus está tranquilo, porque Deus está protegendo. Deus está, né, guardando. E ele vai. E na cara de Acasias ele disse assim, não tem profeta na tua terra? Não tem homem de Deus aqui? Por que você vai atrás de profecias falsas, pessoas falsas? Né? Por que você vai atrás do Senhor das moscas quando você tem o Senhor dos exércitos? E ele diz, olha, você vai efetivamente morrer. O que acontece é que ele morre e morre desta doença. Então, nós vamos ver no finalzinho do capítulo 1 do livro de 2 Reis que ele efetivamente morre. A palavra diz que na sua época havia guerra contra os moabitas. Ele não morreu na guerra, ele morreu da queda, ele morreu desta doença que Elias havia predito que o mataria. Amém, amados? Bons estudos.